Prime Minister Netanyahu, thank you for joining us. To begin, we want to focus on the recent developments surrounding the latest deal with Hamas. Now, the deal comes close to exactly 2 years since the Hamas attack on the 7th of October. We might see the hostages freed on the same day they were taken 2 years ago. Is this what makes this a good deal for Israel? Well, we accepted the deal, as did all the world. It was President Trump's plan. Hamas says that it accepted the deal. Now the onus is on Hamas. This plan consists of 2 parts. The first part is releasing all the hostages. Israel makes a tactical withdrawal, stays in Gaza. And then the second part is meant to demilitarize Gaza and disarm Hamas. That will be negotiated. Prime Minister, just to follow up, so what happens if Hamas does not release the hostages? What will Israel do? How Israel will change its stance and the strategy? Of course, I can't tell you if Hamas will agree to it. I think that it's possible. I hope it'll happen, but I can't guarantee that it'll happen. And so if it doesn't happen, what President Trump has said is that he will back Israel completely in acting forcefully against Hamas. Well, let's hope that we can finish it the easy way and not the hard way. Prime Minister, Europe has been visibly absent from this process. Europe has been absent because Europe has basically caved in to Palestinian terrorism, to radical Islamist minorities in their midst. And they basically said, just give them a Palestinian state, which would be the ultimate reward for Hamas after doing the greatest massacre against the Jews since the Holocaust. Now we'll give you a state in which you can continue the war against Israel. That's why Europe has essentially become irrelevant and displayed enormous weakness. If you want to fight terror, stand up and fight terror. Stand up and be forceful against terrorism. Don't capitulate to its demands. Don't feed the crocodile, in Churchill's words, because it's going to come after you after it devours Israel or any other country. Veja a entrevista na íntegra em euronews.com. Cansados de quase 2 anos de conflito implacável, a esperança aumenta entre os palestinianos na faixa de Gaza, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter instado Israel a parar de bombardear o enclave, na sequência da aceitação parcial pelo Hamas do plano de paz de 20 pontos. O otimismo surge também no momento em que o exército israelita anunciou a passagem das operações do modo ofensivo para o modo defensivo, na sequência das últimas notícias. Mas, segundo o Hospital Shifa, pelo menos 8 pessoas morreram domingo em múltiplos ataques em toda a faixa de Gaza. الدقيقة هذه تدخل الهدنة حتى نرتاح نفسيا شوية من السنتين اللي احنا متنا فيهن هذه. يعني اليوم في شهداء عندنا اليوم. هم يقولوا واقف اطلاق النار واحنا ان شاء الله رب العالمين يعني بنرجع بنعيش بس هي شو اسمه الوقف اطلاق النار وقف الدم وقف الشيء اللي بيصير واحنا بنعيش. الحمد لله وقف بس القتال هذا والعنف والاعمال الارهابية. Entretanto, Israel e o Hamas iniciam negociações indiretas no Egito esta segunda-feira, com as esperanças de um possível cessar-fogo a aumentarem. Os líderes europeus estão a trabalhar para garantir a segurança do bloco e responder às incursões de drones que têm acontecido no espaço aéreo da NATO. Na vizinha Finlândia, o modelo de segurança do país faz com que a preparação para a guerra faça parte da vida cotidiana, com todas as pessoas preparadas para uma eventual invasão a qualquer altura. A rede finlandesa de abrigos nucleares e antibombas está espalhada por todo o país e há espaço suficiente para mais de 5,6 milhões de habitantes. This is an example of the Finnish comprehensive security model. It's one of 50,000 underground bedrock shelters all across Finland. This one here in the centre of Helsinki is 20 metres underground. It has strong bomb blast protection and at its peak can hold 6,000 people, but it means that each person would have less than 1 metre squared each in a time of war. Esta política foi incorporada na sociedade finlandesa durante décadas, até porque o país tem uma fronteira de 1.350 km com a Rússia, a maior do território da NATO. Mas as preocupações com a segurança aumentaram desde a invasão de Moscou em grande escala da Ucrânia. We have had this idea that we need to protect our citizens, we need to protect the civilians, which is within our DNA. So nothing has been changed on that point of view, but yes, the public interest on our civil defense system has been
rocketing. Apesar dos abrigos não estarem a ser utilizados para a sua função principal, estão a acolher jogos de hóquei e a servir de parques de estacionamento e de parques infantis. O modelo de segurança da Finlândia depende de todos, isto é, do setor público e privado, das ONGs e da própria população. Todas as casas têm de ter comida, combustível e água para 72 horas por pessoa em caso de ataque. A Associação Marta ensina as comunidades a atuar em caso de emergência. We reach out to people, our own members and the larger audience in Finland, and we try to help everybody to take care of their own households in the best possible way, so that also in a situation of crisis they might be able to survive for the first 3 days and rely on themselves. A chave da defesa é o exército, com os jovens a participarem num treino militar obrigatório de 10 meses aos 20 anos. Os recrutas finlandeses dizem que considerariam regressar ao exército se o seu país estivesse em guerra e que poderiam mesmo participar numa missão na Europa. If there was a new war, I'd probably think about it, like, at least. There might be a possibility that I would go, especially if it's something that, like, can help, like, keep up the peace here, like, keep up the peace of our people and the people of, like, other NATO countries. I don't know if I'd go to Ukraine, definitely not yet, because I haven't finished my conscription, but I think that if there would be a war that I also think would benefit the peace in, like, Europe and Finland especially, I think if need would be and I would be called, I think I would go. Os finlandeses afirmam que a consistência do seu modelo de segurança ajuda a manter a população psicologicamente forte. Acreditam que aconteça o que acontecer, não é preciso entrar em pânico porque o país está preparado. A forte presença policial manteve-se este domingo na capital da Geórgia, Tbilisi, depois de uma noite de intensos confrontos entre a polícia de choque e os manifestantes. A polícia usou canhões de água para fazer recuar a multidão que tentou invadir os portões do Palácio Presidencial. Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se para protestar contra o partido no poder, o Sonho Georgiano, que acusam de querer afastar o país da União Europeia. O partido congelou as conversações de adesão à União no ano passado, apelidando a abordagem de Bruxelas como chantagem. O Sonho Georgiano insiste que o caminho do país para a adesão à União Europeia continua firme. Na manifestação de sábado, a que chamaram Assembleia Nacional, os manifestantes acusaram o governo de retrocesso político e exigem uma nova liderança. A manifestação acontece depois das eleições autárquicas boicotadas por 8 partidos da oposição e ganhas pelo Sonho Georgiano. Com o aumento da procura por produtos alimentares naturais, alguns moradores de Atenas, na Grécia, decidiram cuidar de colmeias nos telhados de edifícios residenciais localizados no centro da cidade. Nikos Atsilias passa os dias a cuidar de colónias de abelhas que são voluntariamente acolhidas pelos moradores dos prédios. Tudo começou com uma experiência. Πήραμε 2 μελίσια στο σπίτι που χρειαζόντουσαν λίγο παραπάνω φροντίδα και ήθελα να δοκιμάσω λίγο πώς είναι η αστική μελισσοκομεία. Είδα ότι πάει πάρα πολύ καλά για τα μελίσια. Μας χαροποιούσε πάρα πολύ η επαφή καθημερινή με τα μελίσια και γι' αυτό το συνεχίσαμε. Apesar do crescente interesse da população, a apicultura no centro da cidade também apresenta obstáculos. Isto porque há sempre a possibilidade dos residentes serem picados pelas abelhas, algo que os preocupa. Όταν ήμουν στη σχολή και μαθαίναμε για τα μελίσια, μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να έχω τα δικά μου. Σκέφτομαι ότι και για το περιβάλλον είναι καλό, διότι οι μέλισσες μειώνονται. Οπότε, αν καθένας μπορούσε να έχει ένα μελίσι σε έναν ανοιχτό χώρο σπίτι του, πιστεύω ότι θα άλλαζε και το ίδιο μας το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό. Este verão, Atsilias cuidou de 30 colmeias que colocou em 7 telhados de Atenas. As suas cerca de 1,2 milhões de abelhas produziram 500 kg de mel e cada lote foi embalado e nomeado de acordo com a sua região de origem. O objetivo do apicultor de Atenas é que outras pessoas interessadas também se possam dedicar à apicultura urbana. Μετά από 3 χρόνια παρουσίας μας που μιλάμε για αυτό το πράγμα, πλέον έχει αρχίσει κόσμος και θέλει να το κάνει, επικοινωνεί μαζί μας συγκεκριμένα για αυτόν τον λόγο, να βάλει μελίσια στην πόλη. Οπότε, ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
Um dos desafios da apicultura urbana é o transporte das colmeias para as escadas dos edifícios na primavera, bem como retirá-las antes do inverno. As colmeias têm de passar pelas casas das pessoas antes de chegarem aos telhados. Για μένα αυτό που σημαίνει είναι ελπίδα ότι ακόμα και έτσι όπως έχουμε φτιάξει ένα πολύ άναρχο αστικό περιβάλλον, η πόλη, η φύση όσο έχει απομείνει μέσα στην πόλη ακόμα ανταποκρίνεται και μπορεί να δίνει ζωή. Quem já experimentou o mel urbano diz ser um fã incondicional e refere que o sabor é totalmente diferente do mel que é vendido nos supermercados. Even when I have tasted the honey from the countryside, from other producers, it's personally the taste for me is exactly what I want. É esperado que a apicultura urbana continue a crescer. Mergulhadores encontraram um tesouro no valor de $1 milhão num navio espanhol centenário naufragado numa zona da Flórida, conhecida como a Costa do Tesouro. A descoberta foi anunciada esta semana. O tesouro inclui mais de 1000 moedas de ouro e prata que se pensa terem sido cunhadas nas colónias espanholas da Bolívia, México e Peru. A fortuna perdeu-se no mar quando um furacão atingiu uma frota de navios espanhóis em julho de 1715. As datas e as marcas da Casa da Moeda ainda são visíveis em algum do dinheiro recuperado, o que é uma vantagem para os historiadores e colecionadores que esperam obter mais do tesouro perdido.